Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria contar com vocês aqui. Estamos dando início a mais uma live do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Vamos tentar aqui fixar o comentário. Pronto, comentário fixado. Vamos entrar também pelo nosso perfil particular para a gente poder acompanhar os comentários e ficarmos mais tranquilos. Não estou vendo as pessoas que estão entrando. Flavinha, Morgana. Estou vendo aqui a Flavinha Morgana. É engraçado que não está aparecendo no meu celular. Que coisa estranha, mas tudo bem. Agora sim, está aparecendo. Boa noite, Morgana. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Vitor. Tá dando um delay entre o que eu estou vendo pelo computador com aqui do celular. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Tudo bem com vocês? João Carlos. Tudo bom, João Carlos? Então, eu fiz uma postagem. Esqueci de falar ontem, né, que eu fiz uma postagem no meu Instagram mesmo, de uma mensagem. Boa noite, Carlos. De uma mensagem que eu peguei, na verdade, do próprio canal do YouTube. Boa noite, Giovana. Seja bem-vinda. Do canal do YouTube, meu canal, né, que eu tenho Reflexões a Luiz, e uma das palestras que eu dei o título de Se Fosse um Homem de Bem, Teria Morrido. Na verdade, esse trecho faz parte de uma outra palestra mais completa que o Jerônimo fez em Maringá. E eu compartilhei, na verdade, eu não baixei no meu canal, né? Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Eu não baixei no meu canal, mas eu compartilhei junto na playlist Jerônimo Mendonça Palestras e Lives. Está essa palestra fantástica. E hoje, pesquisando um pouco sobre o Jerônimo, eu encontrei uma preciosidade realmente, um vídeo colorido, né, do Jerônimo cantando a música do Pica-Pau. Interessantíssimo, porque o Jerônimo cantava e a gente não tínhamos nenhuma vez conseguido gravar o Jerônimo cantando Pica-Pau, pelo menos não ficou aí com a gente. E agora eu consegui recuperar, tá lá nessa entrevista que eu também compartilhei no meu canal do YouTube, e fiz a postagem dele cantando no finalzinho dessa entrevista que foi feita sobre o Jerônimo Mendonça. Não lembro o nome da pessoa, mas foi, se não me engano, pela FEB TV. E é interessante que o Jerônimo, ele tem um monte de cumprimentos aqui. Falando em parente, parabéns, Martiele, pelos 600 seguidores do perfil Pensamento Espírita. Eu falei para a Martiele que agora a meta é chegar como é que fala? A 1K. A tendência, rapidinho, falei que até o fim de abril ela já está chegando no 1K. Existe alguma situação que a gente acompanha, toda vez que um perfil tem algum nome específico, por exemplo, espírita, ele acaba tendo um algoritmo que acaba trazendo mais pessoas para o perfil. Então, vocês podem prestar atenção. Todos vocês que têm aquele perfil, tá alguma coisa espírita, acaba de uma forma ou de outra, não sei dizer exatamente, que eu não entendo dessa área. Talvez o Carlos pudesse explicar um pouco melhor se alguém quiser saber certinho. Mas o que é importante, que eu sempre falo, não só para a Martiele, que está indo nesse caminho também, para a Babi, para a Flavinha, para todos nós que fazemos a divulgação. Não importa o número de seguidores, importa a quantidade de trabalho que a gente está fazendo, que nós não somos... Quem tem que ter seguidor é Jesus. Nós somos meros instrumentos para levar a mensagem de Jesus. Então é isso que a gente está fazendo. Juventude e Vida, boa noite, seja bem-vinda. Marquinhos, tudo bem com você? E então, parabéns, Martiele, continue nessa jornada, siga em frente, e eu sempre falo para todos, né? Babi, Flavinha, quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades. Então a gente vai seguindo. E então eu estava falando que o Jerônimo, quando ele cantava Pica-Pau,
ele cantava, quando a gente foi na creche conhecer o Lar Espírita Pouso no Amanhecer, numa viagem que nós fizemos de Araraquara a Ituiutaba, que está nos meus planos de fazer. Falei, quando for para Minas eu tenho que fazer um roteiro mineiro, porque tem muitas cidades de Minas que eu tenho que passar por lá. Então, Ituiutaba está logo na chegada ali, Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba. Depois a gente vai seguir aí pelos outros cantos, né? Como falei lá para o Augusto, falei lá em Patrocínio, a Martiela em Dores de Campos, a Rosimeire é Coronel Fabriciano. A gente vai rodar Minas aí um tempão e vamos ficar rodando bastante, se Deus quiser. E aí o que eu falei também é o seguinte, o Jerônimo, ele falava que quando chegava na hora do lanche na creche, as crianças, em vez de cantarem pica-pau, eles falavam pica-pão, que dava pica-pão para eles comerem, né? Boa noite, Maria da Conceição, seja bem-vinda. Então é muito interessante essa postagem que eu acabei fazendo, porque foi na verdade eu filmei do computador, né? Então não é original. O Carlos falou, Araxá, Sacramento. E Carlos, tem lugar de monte pra gente ir, viu, Carlos? De monte pra ir. E até, Carlos, você que tem filho pequeno, quando você for a Uberaba, do lado de Uberaba tem uma cidade chamada Peirópolis, que tinha um senhor chamado Sr. Langerton, que fazia um trabalho muito fantástico com a parte da fitoterapia. Várias vezes ele chegou a vir a Araraquara, fazia consulta com as pessoas e dava um tratamento fitoterápico. E em Peirópolis tem um tipo de um parque com réplicas de dinossauros. Diz que é interessante. Eu já fui várias vezes a Uberaba, não tive a oportunidade de ir a Peirópolis, mas falam que é muito bom. E é pertinho, acho que dá uns 20 quilômetros no máximo de Uberaba. Então, hoje foi muito gratificante que eu assisti a essa palestra que chama-se Alegria de Viver. Se vocês procurarem, né, está no YouTube, pela Rede Amigo Espírita. Jerônimo Mendonça, Alegria de Viver, ele vai fazer essa palestra, onde ele conta esse trecho que está no meu canal Se Fosse um Homem de Bem, Teria Morrido. Então, ele conta de viva voz todas aquelas histórias que o Nicola conta, ou algum fato meio que curioso que eu conto aqui também. Então, fica lá a dica para vocês, aqueles que tiverem interesse, curiosidade de conhecer um pouco mais, ver o Jerônimo, porque as nossas palestras que a gente tem no canal do YouTube, elas são somente de áudio. O Vitor acabou fazendo a edição de imagens da natureza, mas para não ficar vendo uma tela parada, né? Mas, deixa eu ver se... acho que deu um probleminha, deu um delay aí, não sei se o meu pausou, que coisa estranha, pausou o vídeo, tô vendo que pausou, deixa eu ver o que eu faço aqui. O que será que aconteceu? Vamos aguardar aqui, vamos ver se eu... Travou, será que eu retorno? Para mim tá normal. Deixa eu ver, vamos esperar aqui. O que eu vou fazer agora, hein? Vamos ver. Vamos ver se recomeça. Reconectou, gente? Desculpa, que eu comecei a perceber que vocês falaram que travou. Não, agora eu estou vendo que está normal. A vantagem de você estar com dois é justamente para isso, né? Oseli, boa noite, seja bem-vinda. Tá tudo ok agora. Bom, agora eu perdi até o raciocínio. Mas tudo bem. Vamos em frente, né? Vamos em frente. A mensagem da noite. A mensagem da noite, por sinal, é interessante que o Jerônimo, eu estava ouvindo a palestra Alegria de Viver, que eu estava falando para vocês, e retomando, então, lembrei agora que eu estava falando. Quando o Jerônimo faz essa palestra em Maringá, na cidade de Maringá, no Paraná, ele conta várias histórias que vocês podem estar acompanhando nesta palestra. E eu percebi aqui, num trecho dessa palestra, que ele fala exatamente uma parte da questão do texto de hoje, astronauta, quando ele faz menção ao homem que até ontem andava no dorso dos animais. Então vamos lá, vamos ver a mensagem astronauta que o Jerônimo nos passa de ensinamento para a gente.
Você se deslumbra com voos espaciais, admirado por saber que o homem, que até ontem viajava sobre o dorso dos animais, hoje ronda fascinado as estrelas. Então vejam que é interessante mesmo, né? Se a gente for pensar não muito longe, né? Numa galáxia não muito distante, não muito longe, como que era, a gente fosse pensar quantos anos atrás. O automóvel foi descoberto em 1900, ou pura coisa mais ou menos assim, cerca de praticamente um século. Então, se a gente for pensar, o tempo é relativamente curto desse período de tanta evolução tecnológica. E ele coloca que o homem até outro tempo ele viajava sobre o dorso dos animais, e hoje ele ronda fascinado as estrelas. Quando a gente vê, por exemplo, esse projeto, né, que estão querendo fazer de levar pessoas para Marte, retomar as viagens para a Lua, tudo mais, essas situações, a gente fica realmente admirado, né? Você vê que a evolução tecnológica nesse sentido ela é grandiosa. Se a gente for pensar a quantidade de satélites que ficam povoando o orbe terrestre, é incrível, né? Quantidade, a gente chega à conclusão, fala assim, um dia, por exemplo, quando uma nave espacial for, por exemplo, para a Lua, que seja, quando tiver que voltar, vai ter que esperar arrumar um espaço para conseguir passar entre os satélites, tantos satélites que existem, né? E aí ele coloca assim, ó, indubitavelmente, tudo isso é maravilhoso, mas, em contrapartida, ainda não aprendemos a viajar de coração a coração, de vizinho a vizinho, ou na direção dos infortúnios ocultos, para doar-lhes amor, compreensão e solidariedade. Boa noite, Rosimeire, seja bem-vinda. Então vejam o que o Jerônimo coloca, que a gente fica maravilhado realmente com as viagens interplanetárias, toda essa evolução tecnológica, científica. Nós vamos descobrindo um mundo novo, um universo, né, se descortinando para nós com um telescópio fantástico, né? Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Com o Hubble, com tantas imagens magníficas que a gente nem acredita, parece que aquilo não é real, a gente fica até abismado com a perfeição das imagens. E aí a gente chega à conclusão que fala assim, nossa, o homem vai viajar, vai até a Lua, vai fazer um projeto para fazer conquistar Marte, por exemplo, uma situação assim. Só que ele fala assim, nós ainda não aprendemos a viajar de coração a coração, de vizinho a vizinho, ou na direção dos infortúnios ocultos, para doar-lhes amor, compreensão e solidariedade. O João Carlos está sempre, né, infortúnios ocultos, um dos melhores textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejam, gente, às vezes é mais fácil você fazer uma viagem interplanetária, como ele está dizendo aqui, de você vencer o teu orgulho, vencer o teu egoísmo, vencer sair da tua zona de conforto para ir ao encontro do próximo, encontro de um outro coração, daquelas pessoas que estão passando dificuldades, coisas desse tipo. E ele vai dizer também, ó, sei que é mais fácil visitar a Lua do que perdoar uma ofensa. Boa noite, Natália, seja bem-vinda, querida. Olha só, hein? É mais fácil visitar a Lua do que perdoar uma ofensa. Olha a proporção gigante da coisa, não é? Eu fico até impressionado. Porque às vezes, muitas vezes, né, nós somos difíceis de vencer essa barreira interior dentro de nós, da gente conseguir superar aqueles nossos ranços que a gente traz enraizados. Eu não perdoo de forma alguma. Então ele fala que é mais fácil, olha só, não é fácil, obviamente, né? Não é fácil você ir à Lua. Fora o custo, né? Não estamos nem falando em custo. Mas vamos pensar, tecnologicamente falando, na parte da tecnologia, nós teremos muito mais condições de ir à Lua do que vencer a barreira de perdoar uma ofensa. É sério, viu, gente? É sério. E muita gente não perdoa. Muita gente não perdoa. Guarda mágoas,
guarda ressentimento. A Flavinha está dizendo, para ver como vamos tão longe para fugirmos de nós mesmos. É verdade, Flavinha. A gente prefere a Lua, prefere até a Marte, do que perdoar uma ofensa. É difícil, a gente fala assim, ó, você está falando porque você não passou por aquilo, a pessoa não fez tal coisa para você. Claro, cada um sabe onde aperta o seu sapato, e por mais que a gente sinta uma dor, por mais que você tenha passado por uma situação semelhante, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que cada um é único. Se nós tivermos, por exemplo, uma situação específica, com a mesma dor, com a mesma dificuldade, cada um vai reagir de um determinado jeito. Boa noite, Hélio. Descobri o seu nome. Hélio divulgando espiritismo. Seja bem-vindo. Tá vendo, Hélio? Descobri o seu nome. Você não falou, eu descobri. Seja bem-vindo, viu, Hélio? Parabéns pelo seu trabalho. Eu estava vendo lá a história que você contou na live, muito, muito oportuna, um espírito obsessor no centro espírita, viu, gente? Vão lá ver a história que o Hélio contou, que é muito interessante. Interessante no sentido real, viu? Hélio, deixa eu explicando o interessante, porque quando eu falo aqui interessante, todo mundo leva para um outro sentido. A palavra que eu uso às vezes interessante é quando você vai falar de uma pessoa, a mulher chega para você e fala assim, o que você achou do meu corte de cabelo? E o marido às vezes não achou, não gostou do corte, então para não falar nada, para não criar um problema, ele fala assim, interessante. Então, mas o seu trabalho realmente é de interesse, tá? Foi muito bonito e continue na sua jornada, viu, Hélio? Sigam depois lá o Divulgando Espiritismo. Então, gente, isso que ele estava falando, perdoar uma ofensa é difícil. E por que é difícil? Porque cada um de nós ainda trazemos dentro do nosso peito aqueles resquícios do passado. São situações que talvez você tá convivendo com uma pessoa e aqui a gente não estamos vivendo umas relações de almas afins. Nós somos a grande maioria das almas que se encarnam e que vão viver juntos, a maioria delas são acertos de encarnações pretéritas. Então, por exemplo, é uma questão de um karma, de uma aprovação, de uma expiação. Olha, casamentos de afinidade são raríssimos. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que resolver as nossas pendências. O que falou lá o Jesus no Evangelho? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Então, o adversário pode ser a pessoa que está do seu lado, no dia a dia. E pode também ser aquele colega de trabalho. Enquanto a gente não resolver essa pendência, a gente vai continuar indo e voltando, indo e vindo, até que a gente resolva. Então vamos aproveitar o momento, vamos aproveitar a oportunidade. Perdoar a ofensa não é fácil. Boa noite, Camila Tosini, seja bem-vinda, querida. Não é fácil, porque magoa, vai lá no fundo do coração. Mas a gente já está ficando um pouquinho mais inteligente. Por quê? A gente já está aprendendo que não vale a pena a gente guardar mágoas, guardar ressentimento, ter sentimentos pesados como um ódio, inveja, ciúme, maledicência, porque isso não faz bem para a gente. Então eu costumo dizer até, por egoísmo, olha o contrassenso, por egoísmo, perdoe. Poxa, por egoísmo, perdoe? Sim, porque quando você perdoa, você se liberta, você solta aquelas amarras que estavam te prendendo, estava te deixando assim, como uma âncora te jogando para o fundo. E então é importante que a gente comece a se libertar. Porque imagine, se nós tivéssemos, se a gente fôssemos um barco. O barco, ele está com a âncora presa lá no fundo. O que ele precisa fazer para ele poder navegar, singrar os mares? Ele tem que levantar âncoras. Então é momento da gente levantar as nossas âncoras, soltar as amarras, se libertar daqueles pesos inúteis, da mágoa, do ressentimento, do rancor. Vamos abrir mão disso. A gente já não tem mais tempo para ficar vivendo preso a situações pretéritas. O que passou, passou, não vai voltar mais. Não dá para a gente passar uma borracha no passado. O passado já foi, já aconteceu. Eu posso ser daqui para frente uma pessoa melhor.
sem mágoa, sem ressentimento, sem, como é que eu poderia dizer, sem guardar esses sentimentos que não fazem bem, para a gente. Então ele falou aqui, ó, que é mais fácil, viu, Camila, que você que chegou agora, é mais fácil visitar a Lua do que perdoar uma ofensa. Isto se explica porque, se visitarmos o planeta Marte, é um feito que depende apenas da inteligência. Mas, para conquistar um coração, somente um grande amor pode fazê-lo. Quem é o amor entre nós? O nosso Mestre Jesus, que veio trazer a lição preciosa do amor. Ele não falou assim. Isso é um erro que muitas pessoas confundem. Jesus concentrou os 2 mandamentos em no único que ele englobou em 2, na verdade, eles falam, né? Os 10 mandamentos, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus que falou isso, né? Sim. Mas Jesus repetiu o que estava lá no Antigo Testamento. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. O que Jesus falou para nós foi assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a frase de Jesus. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, se vocês pesquisarem, eu não pesquisei, mas os nossos amigos que fazem pesquisas mais profundadas do Evangelho, do Antigo Testamento, já chegaram e falaram exatamente isso. Boa noite, queridos, do Jerônimo Mendonça, lá de Petrolina, é isso mesmo, né? Salvo engano, acho que é Petrolina. E então vejam, é importante que a gente faça essa referência, que a gente faça essas ligações para que a gente não se perca na nossa jornada evolutiva. Então, olha só. Conquistar um coração, somente um grande amor pode fazê-lo. Quando nós nos tratarmos como verdadeiros irmãos, de fato, não ter aquela situação de pensar assim, eu gosto de tal pessoa porque eu tenho um interesse naquela pessoa, porque eu gosto dela porque ela vai me conseguir tal favor, ou é uma pessoa influente, ou porque é uma pessoa agradável. Não, quando a gente tiver para toda a humanidade esse amor universal, realmente a gente vai conseguir aprender o que é amar. Amar no sentido amplo, como o Jerônimo coloca para nós. Então, ir à Lua, ir a Marte, relativamente é fácil do que perdoar, do que externar o amor puro e sincero por uma pessoa, por todas as criaturas, como ele coloca aqui. E aí ele vai dizer uma coisa também muito interessante. Tenhamos, pois, coragem de aprender com o engenheiro de voo da eternidade. Olha que comparação, hein? Engenheiro de voo da eternidade, o nosso Mestre Jesus, que o feito mais fascinante de todos os séculos será conseguir amarmos-nos uns aos outros conforme a recomendação do Senhor. Exatamente, eu antecipei, né, sem querer querendo, antecipei o que o Jerônimo concluiu na sua lição. Então vejam, qual a dificuldade que nós temos para vencer essas barreiras dentro de nós. Tá, sabemos, a vida não é fácil. Está lá na mensagem da paciência. Ela compõe-se de 1000 nadas que são como agulhadas que, por menores que sejam, que mais insignificantes que sejam, acabam por ferir. Então, a gente sabe que não é fácil. As pessoas às vezes te cutucam, mas será que às vezes nós não estamos sendo aquela pessoa que acaba cutucando o outro? Que acaba fazendo pirraça, que acaba criando discussões, que acabamos potencializando uma situação que poderíamos, na linguagem popular, colocar um pano quente por cima, para não deixar a coisa explodir. Então a gente tem que analisar muito bem como estão agindo também, porque na verdade é assim, numa discussão, a gente pode sempre dizer que nunca existe uma pessoa que está 100% certa e a outra 100% errado.
Embora cada uma tenha a sua razão, cada uma tenha a sua verdade, nenhuma está 100% certa e nem outra está 100% errada. E numa discussão, num embate, o que acaba acontecendo é o seguinte: ninguém sai vencedor. Ninguém sai vencedor. A Flavinha estava dizendo que as duas frases de Jesus estão na Bíblia. Sim, exatamente. Não sei exatamente. No Mateus e 2 em João. Tá vendo? A Flavinha também é uma daquelas que adora estudar o Evangelho. Mas eu acho que está no Antigo Testamento, viu, Flavinha? Eles se reportam. Jesus fala essas mensagens, mas reportando a fala do Antigo Testamento. Assim como aquela fala, né, no momento derradeiro de Jesus, que ele está falando, na verdade, ele está recitando um salmo. Naquele momento que falou, por que me abandonaste, alguma coisa assim, não lembro exatamente a frase. Ele está repetindo um salmo, ele não está blasfemando contra o Pai, né? Ele está como num momento de oração, naquele momento derradeiro de Jesus. Então vejam, numa discussão, estava dizendo a vocês, ninguém sai vencedor. A gente sempre sai meio chamuscado. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, qual é a lição que a gente tira do astronauta de hoje? É o Google, verdade. A lição que a gente tira. Que a gente consegue se relacionar com as diversas pessoas. Com os nossos amigos, das pessoas que a gente encontra na rua, que são desconhecidos, são estranhos. Mas dificilmente a gente consegue perdoar uma ofensa de um ente querido, de uma pessoa que te magoou, que te traiu, que te feriu. Agora a gente tem que analisar sempre isso. A gente tem que analisar sempre isso. O Haroldo, uma vez, eu já até falei aqui, mas é sempre bom falar novamente. Ele diz assim, que no mundo existe muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Só completando aqui, a Flavinha está dizendo que ele cita primeiro o primeiro mandamento, mas complementa depois e fala dele mesmo do Evangelho de Mateus. Mas eu sei, viu, Flavinha? Eu vou até pesquisar, depois até te passo, mas existe um local lá no Antigo Testamento que essas mensagens estão faladas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus concentrou naquela fala no Evangelho de Mateus e de João. Acho que foi isso que você quis dizer. Mas depois a gente pesquisa com melhor, né? E João Carlos, agora eu não sei qual frase que eu falei. Agora eu não sei o que dizer qual frase que eu falei. Bom, se for da discussão é aquilo que eu falei. Numa briga, não existe uma pessoa que está 100% certa e a outra 100% errada. E em uma discussão não existe um único vencedor. Os dois saem chamuscados. Uma pessoa pode até ganhar uma briga, mas o efeito psicológico, moral que aquela discussão gerou faz um estrago muito grande. Principalmente que a gente que tem um pouquinho mais de sensibilidade sabe que não vale a pena. E a grande verdade que a gente tem que lembrar dessa mensagem é que a gente consegue ir à Lua, a gente consegue ir a Marte, a gente consegue, hipoteticamente, obviamente falando, né, dar a volta ao universo. Imaginemos uma situação hipotética, claro, mas a gente não consegue mover um passo em direção a um coração aflito, a perdoar uma ofensa, né? É Levítico do Antigo Testamento. É isso mesmo, Flavinha, é mais ou menos isso. Tá bom. Então é mais fácil você fazer uma viagem exterior do que uma interior. É o momento que a gente está passando. E o que a gente fazia, né? Comentei até ontem numa live com a Martielli. A gente passava praticamente 2-3 horas dos 24 horas do dia com os nossos familiares. O resto a gente saía, tinha N coisas para fazer. Ou ia na academia, aula de inglês, ou ia no centro, ou ia trabalhar, ou ia, né? Tinha algumas pessoas que arrumavam 3-4 empregos e as pessoas falavam que arrumavam emprego para sair de casa, não tanto pelo serviço, pelo dinheiro. Tem N explicações que as pessoas acabam dando, justificativas. E hoje, pela situação que a gente se passa, né? Nós fomos obrigados
E eu até falei outro dia assim, que nós estávamos passando por dois tipos de provações. Eu quero fazer uma correção. Na verdade, são 3 provações. Uma provação de ordem coletiva, por isso tudo que o nosso planeta está passando. Isso aí, sem sombra de dúvida. Não é uma situação local que aconteceu só na China, ficou na China, aconteceu na África, ficou na África, aconteceu no Japão, ficou no Japão. Não, uma situação que pegou a humanidade inteira. Então essa é uma provação coletiva. Uma outra provação, uma outra prova que a gente está passando, efetivamente é de ordem própria, da gente para com a gente mesmo. Então, fique tranquila, Elizabeth. Vai lá cuidar do seu cãozinho, tá? Faz parte da vida. A gente também tem que cuidar dos nossos animais. Então, essa outra prova é da gente com a gente mesmo. Não tem como fugir. E esse momento é onde a gente está fazendo a nossa viagem interior. E a terceira, provação é da gente com os nossos familiares. Por quê? Não são as pessoas com quem a gente veio para fazer os nossos acertos? Não é com uma pessoa que mora lá no Afeganistão, no Camboja, no Vietnã, na China. Tudo bem, eu posso até ter uma relação com aquela pessoa, alguma circunstância me leva a ir mudar para a China, para o Camboja, para o Afeganistão, seja lá onde for, e acabar tendo que me relacionar com uma pessoa que talvez eu tenha que acertar algumas arestas do passado. Mas 99,9% as pessoas com quem a gente tem que resolver as nossas pendências está ao nosso lado. Principalmente no nosso ambiente familiar e também no nosso ambiente de trabalho. Então, isso é fato. Não tem como falar, não é isso. Eu tenho um acerto de contas de uma encarnação pretérita com uma pessoa que eu nunca vi. Tá, tudo bem, você pode até ter. Eu falo até para vocês, não pensem que a gente vai sair daqui já quites. Pronto, já paguei todos os meus débitos, não tenho nada. Não, a gente vai ter que voltar muitas vezes, porque, como a gente costuma dizer, nós contraímos os nossos débitos no atacado, né? E aí a gente foi lá, naquela loja que vende um monte de coisa, naquele crediário, e fizemos um carnê a perder de vista, né? Deus deu um carnê enorme para a gente. Então a gente comprou uma coisa grande, compramos um monte de coisa e pegamos um carnê. Então a gente vai pagando em suaves prestações. A misericórdia divina ela é muito grande. E Deus também não cobra centavo por centavo dos nossos débitos. Quando Ele nos pega fazendo algo de bom em prol da divulgação da mensagem do Evangelho ou alguma coisa de útil para os nossos semelhantes, basta apenas e tão somente o que acontece? Manda a providência divina que nosso débito seja suspenso por tempo indeterminado. Está na mensagem Remuneração Espiritual de Emmanuel, que eu e a Flavinha fizemos uma live sobre ela, inclusive, e ela é muito, muito oportuna para esses momentos. Boa noite, Betinho. Seja bem-vindo, querido. E o Betinho está dando um susto no povo lá, né? Ele fez uma postagem lá, quando você vê espírito lá, tá... Betinho, como sempre, muito criativo. Parabéns, Betinho. Então, gente, é isso que a gente estava falando, viu, Betinho? Nós estamos terminando a nossa live, mas é sobre o astronauta, viu, Betinho? O Jerônimo falou para nós que é mais fácil a gente ir à Lua e até a Marte do que perdoar um irmão, perdoar a ofensa e desenvolver o amor em prol das pessoas que estão necessitadas. Então, a mensagem de hoje é esta, e amanhã nós vamos ter uma outra mensagem chamada barreira. Barreira. Tá? Betinho, fica tranquila, vai estar gravada, viu? Vai estar gravada. Então vamos ver qual será essa barreira que o Jerônimo vai passar para nós. Mais tarde eu faço a postagem já da mensagem e também coloco ela para vocês já ficarem lendo. Tá? O Betinho vai ficar para prece. Que resumo. Betinho, tá lá no meu perfil, depois do banner que eu fiz a postagem, logo abaixo da publicação,
tem a mensagem, tá? Então estou fazendo assim, fica mais fácil. Ó, amanhã nós vamos ter uma barreira aqui para a gente vencer, tá? Mais uma barreira para a gente vencer. Tudo bem? Então nós vamos agora fazer a nossa prece, as nossas vibrações. Barreira para perdoar? Então, né? Vamos ver, né? Daqui a pouco eu posto. Eu vi o Hélio, você vê depois qual que é. Ó, gente, só voltando a falar, quem chegou depois, vão lá divulgando o espiritismo, que o Hélio fez uma postagem hoje de um obsessor na casa espírita, viu? Assistam lá que interessante. Principalmente a gente que é espírita. Então vamos lá, nós vamos agora convidar então a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, quiserem colocar um copo com água, pedir a equipe espiritual para fluidificar, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, tá? E momento de cada um de vocês, cada um de nós fazer os pedidos. Tem algum amigo, algum parente que está doente, algum parente que partiu para o plano espiritual, algum conhecido. É o momento da gente fazer as nossas vibrações. E lembrarmos também, cada um, né, vai ter um pedido particular, eu sempre falo, e aí você mentalmente faz o seu pedido, né? A espiritualidade está aqui para receber os nossos pedidos e atender de acordo com a nosso merecimento e a disponibilidade realmente das nossas vidas, né? Então vamos colocar a nossa música para a gente... Vamos então, queridos amigos, entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior, com os nossos anjos de guarda, com os nossos protetores queridos e principalmente com o nosso Mestre Jesus. O nosso Mestre Jesus que disse: quando estiverem reunidos 2 ou mais em meu nome, aí estarei convosco. Sabemos da presença do nosso Mestre, por meio de tantos benfeitores queridos, protetores de cada um de nós, irmanados em pensamento e em coração. E o Mestre certamente disse lá atrás: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Então é o momento de entregarmos a Jesus, entregarmos a Ele todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, os nossos medos, receios, as nossas mágoas, ressentimentos. Entreguemos a Jesus, vamos liberar esses pesos que não fazem bem para o nosso corpo, para o nosso espírito. Rogamos ao Mestre que possa abençoar a cada um de nós que está aqui neste momento, os nossos familiares, os nossos entes queridos e aqueles companheiros que virão posteriormente acompanhar esta live. Possam eles igualmente ser abençoados, recebendo as energias da espiritualidade superior. Querido amigo, olhe pelos desamparados da sorte, pelos andarilhos, pelos sem-tetos, pelos irmãos perdidos nas drogas, nos vícios, irmãos outros que cumprem penas em prisões e penitenciárias, aos doentes que estão internados em hospitais ou casa de repouso, acometidos por esse mal. Dê a eles, Senhor, a cura espiritual e a cura física, segundo a necessidade e o merecimento de cada um deles. Ampare aos médicos, enfermeiros, atendentes, que diuturnamente não mede esforços a atender tantas almas aflitas. Ampara também, Senhor, os trabalhadores espirituais, que incansavelmente acolhem e socorrem esses irmãos, seja na cura, seja no amparo, no recolhimento daqueles que partem para a pátria espiritual.
Dá também, Senhor, o consolo àqueles que aqui restaram, consolo aos seus familiares. Lembremos ainda, irmãos, dos nossos velhinhos que estão nos asilos, as crianças nos orfanatos. Enfim, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa amparar esses corações. E ainda cada um de nós traz um pedido muito particular a lhe fazer. Que ele possa ser atendido à medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. Rogamos ainda a equipe médica espiritual, comandadas pelo Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas que aqui colocamos, que elas possam receber o remédio, o lenitivo e o bálsamo, segundo as necessidades de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade da reunião, do amparo da espiritualidade amiga, de Jerônimo Mendonça, que gentilmente empresta as suas mensagens para nossas reflexões. Agradecendo a tantos corações queridos que aqui estão, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos devedores que nos ofenderam. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Boa noite, queridos amigos, Jade, Luiz Fernando, Bom Chiquinho, Grace. Terminamos agora, a live vai estar salva, mas... será que travou novamente? Acho que não travou não. Então agradeço imensamente a cada um de vocês e desejo, como sempre, que tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos, e que o nosso Mestre Jesus nos proteja e abençoe hoje e sempre. Muita paz, muita luz e um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, queridos. Até amanhã.